análise, né, da prova do Enem. Foi uma prova que foi bacana, no sentido de que a gente é um tema bastante relevante, né, na nossa sociedade, em função da invisibilidade da mulher diante de trabalhos de cuidadora. Então, eu vou começar essa análise no movimento de como nós fizemos esse trabalho aqui no nosso curso, tá? O primeiro passo que nós temos que dar em qualquer vestibular e na hora do Enem foi nós separarmos o tema da delimitação, né? O tema deste ano, então, foram os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, a primeira ideia que eu preciso ter para este tema é que a palavra invisibilidade deveria ser uma palavra bastante assim, falada, sentida no texto. Eu teria que inserir a palavra invisibilidade dentro do texto. Nós sabemos que o comando, né, as palavras do comando devem estar inseridas dentro, principalmente da nossa introdução, mas ao longo do texto, né, na sua totalidade. Então, quer dizer que invisibilidade deveria ser realmente falada e escrita ali, pela mulher no Brasil. O segundo entendimento que eu teria que ter é o cuidado. O que eu entendo por cuidado? Para tanto, eu precisaria, e vocês devem estar atentos em qualquer vestibular, quando nos é oferecido gravuras, imagens, enfim, gráficos, tira, né, charges, enfim, nós precisamos olhar. Neste tema do Enem veio o texto 4, que trazia, inclusive colorido, para que vocês enxergassem melhor, uma ideia para análise. E isso já me dava um bom entendimento. Mas assim, muito entendimento. Por quê? Porque nós temos uma representação de uma mulher, e esta mulher, se vocês observaram, ela estava maior que as outras duas pessoas ali junto com ela. Era uma mulher maior que fazia o movimento de segurar o braço de uma mulher de mais idade. Era o primeiro movimento que eu teria que ter deste olhar aí. E ela dava a mão ao mesmo tempo para uma criança. Então isso já me remetia numa primeira ideia dentro do texto dessa temática de que eu deveria dar valor para o cuidado dos idosos, tá? Numa ideia de que nós tivemos um avanço, um aumento no número de idosos. A gente está tendo, isso é fato, né? Nós temos uma longevidade maior. Portanto, pessoas mais longevas, elas vão exigir cuidados. E esses cuidados, diante de um Estado que muitas vezes não consegue, né, abranger todos esses cuidados, recai para quem está ali no lar, né? Principalmente a mulher, né? Ela tem, então, o cuidado com os idosos, que hoje também precisam de maiores cuidados, porque nós temos um avanço, e os filhos, né? A questão das crianças. Esta mulher única vai precisar cuidar de vários segmentos, né? Que muitas vezes vai ficar para ela. A casa, a comida, a mãe, o pai, os filhos, o andamento todo da casa, né? Isso recai na mulher. Mas o que chama a atenção neste texto aqui, nesta linguagem aqui que eu precisava ler tudo, é que estas pessoas, qual é o tipo de roupa que elas estão? Roupas chiquérrimas? Não. São pessoas que os textos me levavam, né? E são pessoas com roupas mais simples. Então eu já vou me reportando para uma ideia de uma leitura que eu preciso olhar o contexto todo que eu estou inserida, que era o que levavam os textos. Aí eu tenho uma pesquisa de janeiro de 2021 que dizia: desafios do cuidado. Aumenta o número de pessoas que demandam serviços de assistência, obrigando os países a repensar seus sistemas de atenção no Brasil. Protagonismo continua familiar. Quem é que fica quase que sempre em casa? A mulher. Exatamente, a mulher, tá? O texto 1 já trazia uma ideia, e eu acho importante eu salientar isso a vocês. O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. Eu já tinha que me reportar uma questão desigual. Quando se pensa em trabalho de cuidados, quando uma pessoa tem um poder aquisitivo mais alto, logicamente que vai ser mais fácil esse trabalho de cuidado. Ela vai poder contratar mais pessoas para que possam ajudar na criação dos filhos, quando ela sai para trabalhar, né? No cuidado de um cuidador, para que a mãe ou o pai ou a pessoa que esteja encarregada de cuidar, né? É mais fácil, fica mais fácil. Então, o primeiro texto já trazia que ele é essencial para a economia do Brasil, com certeza, ele é essencial. Ele daí dizia tudo que eu já havia lido aqui na imagem: o trabalho de crianças, de idosos, de pessoas com doenças, com deficiências físicas, mentais, como trabalho doméstico diário, né? Que inclui cozinhar, limpar e principalmente até buscar ali, buscar água e lenha. Isso já me reporta para uma questão do Enem, né? Para as pessoas que têm mais dificuldade.
Eu não podia ficar restrito a uma imagem que muitas vezes a gente deixa de lado realmente quem sofre isso aí. Essas mulheres são responsáveis por 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvidas em atividades de cuidado remuneradas. Isso também eu não posso me atrelar única e exclusivamente às pessoas em etnia, coisa assim. Eu tenho que pensar nas pessoas mais de situação que exige, que é mais difícil a vida. Tá? Este é o Enem. A gente precisa olhar isto. Né? O texto 2, a média de horas dedicada entre homens e mulheres. Logicamente, 21,4 das mulheres. Texto 3. A sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações. Isso já era outro ponto importante que nós poderíamos ter falado. As transformações que a sociedade passa, que nós já tivemos avanços de mulheres no trabalho, né? Do reconhecimento de gênero, os valores, enfim. Nós trabalhamos a questão da subrepresentação da mulher na política. E eu havia falado a vocês que no momento que nós tivermos mais mulheres nos representando, logicamente que o olhar vai ser outro. As mulheres vão ter esse olhar para esse tipo de tema, que é recorrente nesse cuidado, no cozinhar, no lavar, no passar, no cuidar do filho, nas questões da casa. E muitas vezes essas mesmas mulheres, elas perdem oportunidades de trabalho, de avanço, né? de reconhecimento, elas sofrem preconceito. Na verdade, é isto. Era isso que eu deveria abordar na minha prova. Né? Eu deveria abordar. Poderia ter colocado essa questão da política. Eu devo ter colocado que nós já vivemos um país que vem num não reconhecimento da mulher, numa questão de patriarcado, né? Uma questão de já vem com essa cultura de achar normal que a mulher vai precisar trabalhar e ela precisa cumprir. Quando uma pessoa que mora, que reparte as coisas lá conosco, na nossa casa, enfim, fala assim para a mulher: eu vou te ajudar. Pode deixar que eu já te ajudo. Essa palavra já ajudo, já está remetendo para a mulher que é tua obrigação, né? Eu posso repartir contigo. É muito diferente, né? Então é esse movimento que nós teríamos que falar. Pô, eu tenho lá uma ideia de contextualização, quando eu posso falar nessa questão da nossa própria sociedade, eu poderia colocar toda essa questão da desigualdade, principalmente que cai em pessoas que ali eles mesmos colocam, né? No Enem eles se trazem ao longo do texto ali, as pessoas que mais sofrem esse tipo de trabalho não remunerado, e as próprias questões do Enem também traziam isso, né? E essa foto que nos remete a esse olhar social. Esse olhar que nós precisamos ter, não única e exclusivamente para o Enem, que é essa questão de empatia, de olhar não só para o mundo que eu vivo, mas para um contexto total. E, diante desse texto, eu diria que o grande agente dessa questão seria o Estado, o governo, né? Que eu acho que todos aqui fizeram isso. Eu poderia até colocar mais uma soma dentro desse agente, a mídia, para nos ajudar a desvincular toda essa questão de que cabe somente à mulher, né? Essa questão dessa invisibilidade que precisa ser olhada por nossos representantes e nós precisamos receber algum valor, né? Algum salário, reconhecimento, quebra de preconceitos, isso aí tudo que deveria ter sido falado. É uma prova que eu acho que no primeiro momento dá um pouquinho de assim, a gente fica meio olhando, meu Deus, será que vou saber escrever? Vai sim, porque os textos são muito bem elaboradinhos, né? Traz muito recurso pra gente ler, não só de imagem, de gráfico, enfim, e traz todo ali o entendimento do que a gente deveria fazer. No meu entendimento, foi um bom tema do Enem deste ano, tá? Uma questão bem de mulher mesmo, feminista, que nós precisamos ter esse outro e novo olhar, tá bom?